Salve, amigos ligados no canal Abeco a Consciência. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar o doutor Danilo Heitor Caires Tinoco Bisneto Melo, do Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia. Então, se ligue no canal, veja se está inscrito, deixe um like se estiver gostando das entrevistas, comente e compartilhe. Abeco a Consciência. Salve, amigos ligados no canal Abeco a Consciência. Estamos de volta, hoje com o professor Danilo Melo. Tudo bem, Danilo? Tudo jóia, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco aí sobre geografia e os trabalhos que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos. Muito obrigado aí pelo convite. Prazer é nosso, obrigado aí por aceitar o convite do canal Abeco a Consciência. Né? Já peço que todos que já nos estão acompanhando se inscrevam no canal, né? Comente, não deixe de compartilhar os vídeos. Né? Então, Danilo, para iniciarmos o nosso bate-papo, peço que você fale um pouco sobre você, sobre sua carreira. Tá certo. Ricardo, eu me formei em 98. Na verdade, então eu entrei na universidade em 95. Estudei em escola pública e venho de família humilde. Aí, naquela época, eu até nem queria fazer geografia. Olha só que interessante. Eu queria fazer um outro curso. Só que o curso que eu pretendia fazer era integral. E aí eu não tinha condições, que eu teria que estudar e, além disso, trabalhar para poder me sustentar. Então eu falei, poxa, tem que pensar em fazer um curso que eu goste também, né? Aí eu pensei em geografia, né? Aí eu entrei lá em geografia, e o legal é que logo quando eu entrei em geografia, na primeira e na segunda semana do curso, nós recebemos o professor que era coordenador do colegiado. Ele entrou para falar sobre o curso, como é que é a dinâmica, como é que é a universidade. A gente estava, a maioria tinha acabado de sair do segundo grau, naquela época ainda era chamado de segundo grau, né? Hoje é ensino médio. E aí estava falando sobre essa dinâmica. E aí contou já naquela época, isso foi em 95, da dificuldade que o pessoal tinha, os alunos que estavam ingressando e estavam saindo da universidade já formados, que não tinha mercado para todo mundo. O mercado não vai absorver todo mundo que está saindo da universidade. Então, você tinha que ser o geógrafo, né? Não pode ser mais um geógrafo no meio de tantos, você tinha que ter o geógrafo. Aquilo me marcou muito. Eu falei, poxa, pera lá, vou ficar aqui 4 anos, 5 anos na época, né, estudando e depois não ter mercado de trabalho. Falei, caramba, então, se eu tenho que ser o geógrafo, vou ter que me dedicar. E aí também outra coisa que ele falou, que você tem que viver a universidade, né? Viver realmente a universidade, ir para a biblioteca, ter o período certo para estudar e o período certo para testar, que a universidade é uma vida nova para vocês, e é isso que eu até passo para os meus alunos. Então, sempre tem que buscar se dedicar cada vez mais à universidade, né? Então, poxa, eu quero fazer isso. E ele começou já no primeiro ano, falou a importância da gente, além de estar fazendo as aulas, indo para a biblioteca, conversando com o pessoal de turmas anteriores, e também o curso de geografia, ele tinha semana de geografia. Eu espero que ainda a universidade tenha ainda semana de geografia. E aí eu falei, vou participar, né? Fui participar, e aí eu não esqueço que naquela época também a gente não tinha quase computador. Tudo que você fazia era na mão, né? E aí um professor, ele deu uma palestra e falou das tecnologias que estavam entrando na geografia. E ele falou dos programas de CAD, computador auxiliando desenho, e também do geoprocessamento. Naquela época nem se falava em geoprocessamento na universidade. Ele falou que tinha algumas instituições que davam curso de pós-graduação, isso está no primeiro ano, hein? De pós-graduação de geoprocessamento. Eu falei, poxa, e ele falou sobre aquilo, achei muito interessante, e fui até procurar o professor para saber mais sobre isso. E aí o professor falava, se você quiser aprender mais, tal, né, eu tenho um tempo livre e eu posso estar passando para você. Né? Eu não tenho bolsa, né? Mas eu posso estar passando para você. E naquele tempo, como eu queria
aprender cada vez mais, eu fui entrando, fazendo um estágio aqui, outro ali, tudo sem remuneração, né? Porque eu queria aperfeiçoar o que eu estava aprendendo. Porque a gente sabe que só com as aulas você acaba não se aprofundando muito, né? Você tem que buscar outros meios. E aí o meio que eu vi foi através de estágio. E é lógico, como eu precisava me manter, eu sempre procurei conversar com o professor como é que eu poderia estar fazendo para poder me manter na universidade, porque senão meu pai não tinha condições de me manter por muito tempo. Então eu tinha que logo começar a trabalhar. Aí eu até consegui entrar na universidade por uma bolsa que tinha na época, é como se fosse permanecer na UFMA, agora não me lembro como é que era a bolsa, para trabalhar na estação climatológica de Maringá. Primeiro eu fiz um estágio lá, daí comecei a trabalhar. E aí eu fui aprofundando cada vez mais. E esse professor que falou lá, que era o chefe do colegiado, é o Pídio Serra. E depois foi o professor Fernando Santil, que foi o professor de cartografia, que falou sobre essas partes da geotecnologia que estavam entrando no meio acadêmico. Então, o que acontece? O que eu posso falar, assim, é que eu, pelo menos, procuro ser bem determinado, né? Poxa, o que eu vou fazer? Já que você perguntou quem que é o Danilo, eu procuro buscar os objetivos. Igual, por exemplo, quando eu era mais novo, meu pai e minha mãe sempre procuraram oferecer o que podia de melhor para os filhos. Até abdicar de algumas coisas deles para os filhos. E meu pai sempre foi passando isso, né? Só que ele falava também que não tinha condições, né, financeiras. Isso sempre deixou bem claro, as condições que a gente tinha, o que poderia ser oferecido na época. E final de semana ele sempre buscou se dedicar à família. No meio de semana eu trabalhava muito e no final de semana eu dedicava à família. Ia sair para um lugar, né, para ficar junto com a família. E eu procuro levar isso até hoje. Meu pai sempre falou, né, que ele, quando era pequeno, ele não teve oportunidade de trabalhar, né? Então essas histórias a gente vai guardando, né? Isso é muito importante, pelo menos você tem que ter a sua história. Meu pai não pôde dar estudo, fazer o estudo que ele queria. Então ele teve que parar. E ele passou isso para mim e para os meus irmãos. Tanto é que meu pai, ele não terminou a 4ª série, porque ele teve que parar de estudar para poder trabalhar, ajudar em casa, porque ele era o irmão mais velho e ele tinha outros 5 irmãos. Então meu avô falou, para ele que ele tinha que ajudar em casa, né? E como é que ele ia ajudar? Tinha que trabalhar. Naquela época, já muito tempo atrás, não tinha essa questão de menor trabalhando e tal. Você tinha que ajudar em casa. Então ele teve que parar de trabalhar e ele buscou, como ele sempre quis estudar e ele não teve oportunidade, ele quis dar isso para os filhos, né? E ele passava sempre isso para a gente, através das conversas, sempre passava isso. E aí ele falava que a gente tinha que escolher. No mundo a gente sempre vai abrindo portas, só que umas a gente abre e outras a gente fecha. E antes de eu entrar até na universidade, eu gostava muito de esportes, né? Eu fazia judô na época. E aí eu até cheguei a fazer parte de uma seleção lá da cidade de judô. Só que na hora que chegou no 2º grau, eu tive que escolher ou judô ou estudar, né? Ou o atletismo ou estudar. E o atletismo a gente sabe que não é todo mundo que sai bem. Ou você tem que ser muito bom ou não. Então eu falei, bom, eu não sou muito bom, então eu tenho que ir para estudo. Então eu falei, não, parei o judô e comecei a estudar. Então eu sempre tive que escolher. Então quando eu entrei na universidade, o professor falou, você tem que se dedicar cada vez mais, então eu procurei me dedicar cada vez mais para não ser um geólogo, tem que ser o geólogo. Então eu sempre procurei estudar cada vez mais para chegar a um determinado lugar. Ainda bem que eu consegui chegar nesse lugar, né? Hoje sou professor universitário. E aí, eu fui sempre igual esse professor, sempre busquei escolher alguns caminhos, já que eu queria aprofundar nessa área de geoprocessamento que não tinha na grade, no curso de graduação, nem no curso de graduação, na Universidade Estadual de Maringá, a universidade onde eu me formei, mas eu procurei adquirir conhecimento. Então, primeiro foi esse professor que passou essa possibilidade de aprender junto com ele, sem ter bolsa, né? Aí depois ele me mostrou, você precisa aprofundar mais, então você vai com o pessoal de engenharia, aprender a trabalhar com CAD. Então eu fui aprender a trabalhar com CAD, o professor me aceitou lá num grande projeto, também sem bolsa, como estagiário, ficava lá
quase a tarde toda, né, estudava de manhã e à tarde eu fazia estágio. Até que no segundo ano eu consegui a bolsa para trabalhar na universidade, né, como se fosse uma bolsa permanecer, e aí depois, no meio do ano, eu consegui entrar na iniciação científica, junto com a Leonor, para trabalhar com dados climáticos e montar um banco de dados geográficos. E aí eu sempre procurei estar estudando cada vez mais, aprofundando, né? E sempre quando tinha oportunidade de participar de um evento científico, eu participava. Por quê? Aquela palestra que o professor deu logo no primeiro ano, né? Pô, abriu as portas para mim. Né? Então é isso que eu quero seguir. De repente eu posso aprender mais. Né? Já que eu quero seguir essa área, né? Eu quero aprofundar cada vez mais. E quando a gente está na universidade, a gente começa a ver vários caminhos. Abre um mundo para a gente, é um novo mundo. Né? Você vai ter que escolher um deles. Qual que você vai seguir? E aí procurar seguir aquela direção. Né? Então isso, né, uma coisa que eu sempre, já que você perguntou, né, procurar ser bem determinado, né, no que você quer. É lógico que às vezes no meio do caminho você pode, não era bem isso que eu queria, mas é outro, então eu vou seguir ele. Então a gente sempre procura compreender um pouco sobre isso. Depois da graduação, Danilo, você saiu de Maringá e foi para um mestrado. E eu queria que você falasse um pouquinho para onde você foi no mestrado, depois no doutorado, até o doutorado, né? Depois a gente sabe que você entrou como professor aqui no IGEL da U. Então tá, então quando eu, igual eu falei, eu gostava muito de geoprocessamento e não tinha na graduação, né? Eu aprendi ali a trabalhar com CAD e fazer, em vez de fazer os mapas na mão, comecei a fazer os mapas no computador. E naquela época, só para você ter uma ideia, hoje já não, já o processamento, a gente pega os mapas, tudo pronto. Antigamente não tinha tanto esse banco de dados geográfico no computador, desculpa. Era tudo manual, então tinha que passar no computador. Então a gente pegava aquelas cartas topográficas e colocava numa mesa digitalizadora e ficava horas e horas ali digitalizando. Não sei se chegou a fazer isso. Só para você ter uma ideia, nesse trabalho, junto com o professor da engenharia, que foi Evaristo Atencio Paredes, eu ficava muito tempo lá digitalizando as curvas de nível. Às vezes chegava, e eu gostava muito, estava aprendendo, né? Então, às vezes a gente ficava um tempo com a mesa, ficava aquelas mesas de desenho inclinado, e ficava apertando o botão. E você tinha que manter ele pressionado para traçar a linha. Eu lembro que, às vezes, a hora que terminava de traçar a linha, o dedo não voltava, estava travado. Aí você tinha que voltar. Mas estava aprendendo a fazer a cartografia automatizada. Só que eu queria aprofundar. Aí, o mesmo professor Antônio, o Fernando e o Paredes falaram que se eu quisesse aprofundar, eu tinha que escolher, né, e fazer um mestrado, né, ou no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais ou no Paraná. Né, eles falaram dessas duas. E também tinha o Rio de Janeiro. Eu falei, poxa, o Rio de Janeiro, aí eu fui ver a questão de custo de morar nesses locais. E o INPE, olha só que sorte. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fica localizado em São José dos Campos, onde meus pais moram. Na época eu estava morando em Maringá, fui morar junto com meus avós. Aí eu falei, então tem que ir para São José dos Campos. Aí quando eu cheguei lá, primeiro eu fui verificar como que é a universidade, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Aí eu tive a possibilidade de ir lá e conheci o professor Nelson Jesus Ferreira. E o professor Nelson Jesus Ferreira falou, se eu quisesse ir lá aprofundar, aprender mais sobre o uso de sensoramento remoto na atmosfera, aí que estava de portas abertas também, né? Aí eu falei, poxa, é uma grande oportunidade, eu vou abraçar, né? E fui lá, fiquei 2 meses aprendendo com ele a trabalhar com programas, né, de processamento digital de imagem para a atmosfera, e ele me falou do mestrado no INPE, né? Só que ele falou, para você entrar no mestrado no INPE aqui, você vai ter que aprofundar um pouco mais na parte de estatística e matemática, porque a gente, como geógrafo, não tem tanto aprofundamento assim, e aqui é bem puxado essa parte. Eu falei, agora complicou um pouco, vou ter que estudar mais, né? A sorte, procurei, igual eu falei, determinado, comecei a estudar cada vez mais, participei, no final de 98,
participei da seleção e tive a possibilidade de entrar. Aí entrei sendo orientado pelo Herman Fuchs, né? E aí, nesse período, né, entrei em 99, fui até o ano de 2000, né? Fiz o mestrado, tudo, e aí, poxa, terminei o mestrado. Aí eu queria pensei em fazer o doutorado. Aí eu não me esqueço, o professor falou, ó, tudo que você aprendeu no mestrado aqui, se você for fazer o doutorado, você não vai aprofundar muito, se for fazer aqui. Porque o ideal é que você procure novos caminhos, aprofundar mais o seu conhecimento. E aqui você vai dar continuidade a ele. Naquela época, hoje eu tenho uma outra filosofia, mas naquela época o professor comentou sobre isso. Eu falei, bom, então eu vou procurar um outro caminho para estar fazendo. Só que na época, como eu tinha conseguido a bolsa de mestrado, e daí acabou a bolsa, de repente tinha que voltar, eu tinha que me sustentar, né? Aí eu consegui entrar na Univap, né? E também na imagem, trabalhando na imagem, na Univap à noite, né? Na Univap foi dando aula no curso técnico, e na Univap como geógrafo mesmo, trabalhando com processamento digital de imagem, conhecimento, né? E o uso das geotecnologias no mapeamento. Vários projetos, muito bacana, né? Cresci, aprendi muito nesse período. Só que daí veio a possibilidade de participar de um concurso também na Prefeitura Municipal de Maringá. Eu falei, poxa, vou participar, entrar como geógrafo mesmo na Prefeitura. Aí eu entrei, fiz o concurso, passei, e aí essa ideia de fazer o doutorado ficou um pouco de lado. Eu fui mais para entrar na parte técnica, na parte de projetos, né, trabalhar mesmo. E aí entrei na Prefeitura, né, foi um período muito bom, aprendi muita coisa. E aí, como você estava na prefeitura e você está fazendo trabalhos técnicos por fora também, né? Cheguei até junto com uns amigos a montar uma empresa para fornecer projetos, né, para empresas, para obras. O doutorado acabou deixando de lado. Só que daí depois, com o tempo, em 2006, em 2004, né, para falar a verdade, um professor me procurou, falou que tinha a possibilidade de eu dar aula numa universidade, né, próxima de Maringá, onde eu estava trabalhando, né, que seria no período da noite, né, que seria bom, tal. Eu falava, eu gosto dessa parte de aula, né, daí eu resolvi voltar para a academia, né, aí fiquei um tempo lá, aí eu também participei de um concurso para professor substituto na Universidade Estadual de Maringá, e aí eu vi que eu gosto também dessa área acadêmica, e resolvi voltar para a área acadêmica. E daí eu comecei a melhorar, né, a parte de aula, que a gente, quando começa a entrar na parte de aula, como eu estava na área mais de projetos, execução, como profissional, não me preocupava tanto com a parte acadêmica. Aí quando eu entrei na área acadêmica novamente, eu vi, poxa, eu tenho que melhorar essa questão das aulas. Não está muito legal. Eu acho que pode ter que aprofundar. E para aprofundar nisso, eu tenho que melhorar o meu conhecimento. E aí que eu fui, né, procurar junto com outros professores como que eu poderia melhorar, né, conseguir estar aperfeiçoando, e o doutorado foi deixado de lado. Aí eu tive a possibilidade de fazer o concurso em 2009 para a Universidade Federal aqui da Bahia, e quando eu entrei na universidade, eu só tinha um mestrado. Aí que eu estava aqui dentro, que eu resolvi, conversei com a pós-graduação de Geologia, verifiquei como é que é o processo seletivo, e tive a possibilidade de passar nesse processo, e aí eu fui fazer o doutorado, mas eu já estava na universidade, né? Por isso que eu acabei fazendo o doutorado. Porque se eu estivesse trabalhando lá fora, não indo para essa área acadêmica, não sei se eu faria o doutorado. Então, na verdade, você entrou como professor assistente? Assistente. Depois que concluiu o doutorado em Geologia, aí você progrediu como professor adjunto. Isso, e hoje é professor associado, né? Então, já está aí alguns... adjunto ainda. Adjunto ainda. Adjunto ainda. Ah, logo vou para associado, né? Mas já progrediu aí, né, nessa carreira. Legal, Danilo. E dentro dessa vasta aí, a experiência, né, a profissional, a acadêmica, você com certeza já citou alguns, mas você passaram muitas pessoas que foram importantes
E eu queria que você destacasse aí algumas pessoas, professores, pesquisadores, que contribuíram positivamente para a sua carreira. Nossa, então o leque é grande, viu? Mas só alguns, tá? Só a alguns, gente vai deixar a maioria de fora. A maioria de fora. Mas eu quero deixar aqui a todos que passaram, porque eu sempre levo, como eu falei, dos grandes orgulhos que eu tenho são meus pais. Igual eu falei, eles não tiveram possibilidade de estar estudando. E eles sempre falaram que a gente tem que ver com bons olhos as pessoas que chegaram até lá. Porque quem é do interior sabe como é que é. Estudar não é fácil. Né? E aí, igual eu falei, meu pai tem muita história para contar, né? E aí ele sempre falou disso. Então eu sempre tive, assim, como grande orgulho, as pessoas que conseguiram chegar lá. Igual, entrou numa universidade, que é um professor, então para mim já tem um grande mérito. É uma grande pessoa, né? Porque ele conseguiu chegar lá. É lógico que agora vamos destacar as pessoas que contribuíram mesmo. Eu acho que aquele que eu nunca vou esquecer, o Pio Serra, que foi aquele professor do colegiado que entrou em sala e falou sobre o curso, e já deu um toque, né, você não pode ser mais um geógrafo, você tem que ser o geógrafo. Depois, nas palestras, né, do Fernando Santil, né, que falou sobre o geoprocessamento, aí junto com ele tem a Deise, aí um que aceitou como estagiário, o Evaristo Atencio Paredes, aí quando eu quis entrar no mestrado, antes de entrar no mestrado no INPE, teve o professor Nelson Jesus Ferreira, que aceitou eu passava o período de férias, olha, não sei se não era férias, era recesso acadêmico lá, e o professor estava lá, né, pesquisador, o Nelson, aceitou eu como estagiário, né, então esses dois. E depois o professor Herman Fuchs me aceitou, que em processo de seleção, ele me selecionou, né, para fazer um mestrado lá. Então essas pessoas que eu admiro, vão ter sempre a minha admiração. E os grandes professores da geografia também. Aí tem nomes pra caramba pra citar, mas falou só alguns. É só alguns, né? Mas tá certo. Vale a lembrança, né, dessas pessoas que partilharam conosco o conhecimento e nos ajudaram aí, impulsionaram a nossa carreira para frente, ou pelo menos para cumprir os objetivos que nós mesmos tínhamos traçado, né? Então, é isso. Hoje em dia... Não posso esquecer da Deise também. A Deise e a Leonor, que foi minha professora de iniciação científica, e a Deise minha professora de cartografia. Maravilha. E hoje em dia, Danilo, quais são as suas principais áreas de atuação? É na área de geoprocessamento e inferência geográfica, análise ambiental, né, que é as áreas que eu mais gosto de estar atuando. Tá. Mas quando você fala geoprocessamento, rapidamente, como que você caracterizaria o geoprocessamento? O que consiste a técnica? Eu caracterizo assim, uma grande frase que o professor Gilberto Câmara disse. Se você pretende espacializar ou colocar sua informação no mapa, ou localizar sua informação, você vai usar o geoprocessamento. Então, o geoprocessamento, ele é uma ferramenta que pode ser utilizada em várias áreas. Né? Se você ter uma ideia, igual eu falei, eu sou geógrafo. Depois que eu entrei na academia, eu fui trabalhar mais com geógrafos mesmo. Mas, até então, eu não conto nos dedos a quantidade de geólogos que trabalhou comigo. Eu acho que foi menos de 5. Foi muito pouco. Trabalhei com pessoas de outras áreas. Né? Então, o geoprocessamento, você pode atuar em várias áreas do conhecimento. Tanto quando eu trabalhei na prefeitura de Maringá, a gente teve, o prefeito também foi um grande responsável, de expandir o geoprocessamento para as outras áreas da prefeitura. Antigamente, na prefeitura, o geoprocessamento só ficava dentro da Secretaria de Planejamento. E aí ele deixou que eu pudesse expandir isso para as outras áreas também. Uma área que estava crescendo bastante na época foi o geoprocessamento ligado à saúde. Então, a gente começou a fazer um trabalho junto com o pessoal da Secretaria de Saúde, que foi maravilhoso. Né? E junto com a Secretaria de Saúde, naquela época, começou as academias da terceira idade, que foi até um projeto de Maringá. E hoje, a Academia da Terceira Idade, se você for ver, ele está espalhado pelo Brasil inteiro. Nessas academias que a gente tem ao ar livre. Né? E começou em Maringá. Né? Foi um trabalho muito interessante.
da prefeitura de Silvio Barros, né, que eu tenho orgulho de ter participado, e foi um dos mentores, mas eu ajudei ali no que era possível. Tanto é que a gente fez um mapeamento e o quanto aquele projeto foi interessante. Tanto é que, na época, ganhou como Cidade Cidadão, pelo projeto, né, Cidade Cidadão, junto à Câmara dos Deputados, com um dos projetos da prefeitura voltado à cidadania. Né, foi bem interessante. Então, o geoprocessamento ele pode ser utilizado em várias áreas do conhecimento. Isso é muito legal. Tanto é que ele cresceu cada vez mais. Igual eu falei, naquela época, quando eu me formei em 98, né, não se falava em geoprocessamento na graduação. Hoje, a maioria dos cursos de graduação em geociências tem geoprocessamento. E quando a gente fala de geoprocessamento também, não podemos esquecer de sensoramento remoto, que ele entra no geoprocessamento. Porque se você pensa em utilizar a imagem e vai processar, você vai utilizar geoprocessamento. Isso é legal. É, isso mesmo. Se tornou uma ferramenta fantástica e interdisciplinar, né? Então, para quem tem agricultura, pecuária, né, é importantíssimo definir as áreas e mapear para onde que o rebanho, no caso, migra. Para o pessoal da saúde, nós estamos no meio de uma pandemia, né? No meio não, mas, enfim, estamos passando, né, por uma pandemia do Covid. Então, mapear os focos, a distribuição, né, os mapas, isso é muito interessante, e essa ferramenta, ela junta tanto a imagem satélite como estatísticas, enfim, é bacana. Dentro de alguns projetos, Danilo, que você já desenvolveu, né, não vou pegar muito na ordem aqui, mas vamos começar com essa elaboração e disponibilização do Banco de Dados Geográficos do NEMA. Né? Então, o NEMA é o grupo de pesquisa, um dos grupos que apoia, inclusive, o canal Abeco Consciência. Né? Então, obrigado aí ao grupo do NEMA por esse apoio ao canal. Mas qual é o objetivo dessa sua iniciativa, né, de elaboração e disponibilização do banco de dados? Essa elaboração do banco de dados, até a gente vai ter algumas... Daqui a pouco a gente vai falar sobre o canal que eu ajudo, né, na organização. Que hoje em dia tem muita disseminação aí na internet de informações geográficas. Né? E, poxa, a universidade, dentro do grupo de pesquisa, a gente tem um fomento da CAPES, CNPq, e às vezes algumas empresas nos ajudam a desenvolver o nosso trabalho. E aí a ideia é daquela informação que a gente gerou, né, é lógico, depois passar por um livro de vários professores, por que não disponibilizar? Né? Pô, você gerou um mapa, igual eu falei, poxa, a gente trabalhou ali na bacia de Irecê, na bacia Jacuípe, em várias bacias, trabalhando com recursos hídricos, que é um tema que sempre vai estar envolvendo aí a administração pública, de forma geral. Por que não disponibilizar aqueles dados? Como eles vão ser utilizados, já são outros 500. Mas por que não a gente disponibilizar isso, deixar gratuito para o pessoal? Quem quiser utilizar. Ou até outros grupos de pesquisa poderem utilizar. É lógico que daí tem todo o rigor que você tem que seguir. Pô, você utilizou os dados do NEMA, aí vai ter a referência, como você referenciar aqueles dados. Então, a ideia é de estar disseminando e poder que outras pessoas deem continuidade também ao tipo de trabalho que você faz. Né? Porque, pô, às vezes você tem a ideia, o grupo ali desenvolveu uma pesquisa, fez o levantamento de todos os poços, né, que foram perfurados ali na bacia de Irecê, ou em outros. Aí, pô, queria dar uma olhada, fazer um projeto estatístico sobre aqueles poços, como é que está a distribuição, né, a profundidade do aquífero. De repente, outra pessoa poderia dar continuidade àquele tipo de trabalho. Essa é a ideia do banco de dados geográficos do NEMA, poder disponibilizar esses dados gratuitamente para as pessoas poderem contribuir com a área da pesquisa. Outra coisa que a gente está pretendendo também, colocar dentro desse banco de dados, né, como eu trabalho com a parte de vulnerabilidade à erosão e também a vulnerabilidade à contaminação de aquíferos, é pegar todos os projetos que tenham feito esse tipo de trabalho e mostrar, não, poxa, foi feito esse tipo de trabalho aqui na bacia de Irecê, foi feito esse trabalho na bacia do Rio São Francisco, em várias bacias, não só na Bahia, mas no Brasil todo, como referência.
né? Essa é uma das ideias aí do banco de dados geográficos. Interessante. Essas ideias de bancos de dados e metadados, né, disponíveis gratuitamente para a sociedade, ela vem ganhando força em várias áreas, né? Então, já existem algumas iniciativas que são muito reconhecidas, a base de dados da CPRM, entre outras, né? A própria ANP disponibiliza, né, os dados geofísicos, né, mas cada vez mais o programa se encosta das boias, né, as boias oceanográficas colocadas ao longo do litoral brasileiro, aí, os dados também são disponíveis, a Marinha, né, através da DHN, né, também tem a disponibilização dos mapas de bom tempo, tábuas de maré, enfim. Então, isso aí é uma crescente e cada vez mais é importante termos esses dados disponíveis, porque de alguma forma foram patrocinados ou houve recurso público envolvido, né? Já que você falou que uma das suas atuações é a vulnerabilidade, e esse é um tema muito importante, né, e que sempre me chama muita atenção, né, que a vulnerabilidade, principalmente a vulnerabilidade sobre riscos costeiros, né, mas aí você fez um trabalho entre esses que você já citou, né, que é a avaliação da vulnerabilidade à erosão da região cárstica de Una-Tinga. Queria que você falasse rapidamente sobre esse projeto. Nesse projeto a gente utilizou um método de vulnerabilidade para a área cárstica, né? E aí a gente identificou as áreas que têm maior vulnerabilidade à contaminação do aquífero, considerando como um contaminante universal, não é um contaminante, mas que pode levar o contaminante até o aquífero, que foi a água, né? E aí a gente analisou as propriedades intrínsecas do local, que foi o meio ambiente, né? Então, sem ter nenhum tipo de construção, nenhuma ação antrópica no local. Então, com base nas informações ambientais, verificamos quais foram as áreas que apresentam maior vulnerabilidade à contaminação, né, do aquífero nesta área. E aí a gente identificou umas boas áreas ali que precisa de preservação, né? E esse tipo de trabalho, a gente considera que seriam os primeiros trabalhos que o poder público poderia utilizar antes de apropriar daquela área para algum fim antrópico, né? Para a construção por exemplo, de uma indústria, de uma posto de combustível, enfim, é uma área que pode ser facilmente ter contaminação. Então, tem que ter alguns cuidados maiores nessas áreas. Esta foi a ideia do projeto. Já que você tocou na questão do poder público, Danilo, então eu vou inverter um pouco a ordem aqui do nosso bate-papo, daquele roteirinho inicial, né? Como que você vê essa relação, então, da sua pesquisa, do teu grupo, né, em relação aos gestores e tomadores de decisão? Bem nessa linha que você está falando, poderia ser... Mas como é essa relação? Você acha que, principalmente, esses poderes, esses atores municipais, estaduais, eles têm tido contato com a pesquisa? Eles têm procurado você, o grupo do NEMA? Ou como é essa relação de acordo com a tua experiência? De acordo com a minha experiência, não é muito boa, não. Porque, como eu falei, eu já trabalhei na Prefeitura Municipal de Maringá e trabalhei na parte ambiental. E a parte ambiental, dentro da Prefeitura, vamos dizer assim, ele sempre foi um entrave. Por que um entrave? Por causa que a população do Brasil, colocando de forma geral, e o poder público, eles são meio imediatistas. Se tem algum problema, você tem que resolver de imediato. Igual, por exemplo, vamos dizer ali na região de Unitinga, onde o pessoal às vezes tem problema escasso aí com água. E aí o poder público, se não tem água superficial, vamos atrás de água subterrânea.
para abastecer ali a população, a área agrícola, enfim, para alguma finalidade. E às vezes você não faz aquele estudo. Então, fazer um estudo, um levantamento sobre a quantidade de poços que tem perfurado ali na região, o poder público não acompanha tanto, porque tem que dar uma resposta à comunidade. E aí ele tem o quê? 4 anos para dar essa resposta. Né? 4 anos, daí muda a gestão. Então ele, poxa, e às vezes não estou falando que a pesquisa vai durar os 4 anos, mas ele poderia levar um tempo, né, fazer um planejamento sobre o uso daquilo. Aí acaba fazendo a perfuração. Então o que eu vejo é que o poder público ele não anda em conjunto muito com a área acadêmica, ou vamos dizer, com a ciência. Né? Ele tem que ser mais imediatista e, às vezes, a ciência ela demora um pouco para te dar uma resposta. Se fosse água superficial, a resposta seria mais rápida. Mas como a gente está falando de água subterrânea, você tem que fazer alguns estudos, levantamentos, né? Fazer perfurações, às vezes isso leva um tempo. Não é uma coisa que você vai responder em 1 semana, 2 semanas. Né? E a população está precisando de água naquele momento. Né? Então, e quer ver o resultado. E aí o poder público, por conta dessa questão de planejamento, de uma forma geral, deixa um pouco a desejar. Né? A gente vê aí os grandes problemas que nós estamos passando, essa questão ambiental. Né? E Exato. aí é um conflito. Isso aí vai ser um conflito sempre. Por causa que eu falo isso por ter trabalhado na Secretaria do Meio Ambiente, ele sempre foi um entrave. Às vezes a gente tinha lá área de preservação que tinha que manter, mas aí o pessoal queria fazer uma ponte, né? Então tinha que fazer a medida de compensação e tudo. É um trabalho bem desgastante. E então, em relação à sociedade, Danilo, obviamente uma das finalidades, né, fim do professor é a formação de recursos humanos. Então, isso está bem claro. Mas em relação ao trabalho que vocês vêm desenvolvendo, qual a importância para a sociedade? Tem que procurar envolver cada vez mais a sociedade e envolver ela através, igual eu vejo um bom trabalho, são os comitês de bacias, onde você tem um comitê instalado ali, que eu estou falando comitê de bacia, mas não fala, quando a gente fala de comitê de bacias hidrográficas, a gente não pensa só na água, pensa no meio ambiente como um todo. Então, esses comitês, eles procuram, acho que foi um projeto muito bacana, não sei quem foi que desenvolveu, mas tem como você envolver a sociedade nisso. Né? E aí cada comitê de bacia, de uma região, você está trabalhando em conjunto com ela, né? E ajudando a fomentar assim, na parte de pesquisa e o levantamento para essa comunidade e mostrar o que você pode ser feito. Né? Então, acho que pode se trabalhar dessa forma, né, junto com a sociedade. Eu não esqueço, uma vez a gente fez um trabalho na Prefeitura de Maringá, né, igual passando alguns exemplos, né, do que a gente fez. Quando eu trabalhava na parte ambiental, de repente tacaram fogo numa área ali, dentro da área urbana. E aí foi chamado lá, como era responsável pelo fundo de vale, chamado para apagar aquele incêndio, né, junto com o bombeiro e tudo. Aí nós fomos. Aí eu fui com a direção dos ventos e tal, olhando para que lado que ia aquela fuligem e tudo. E eu falei, poxa, vou pegar e conversar com o pessoal da UBS para verificar se naquele período onde teve a queimada, se apareceu algumas pessoas doentes, né, com problemas respiratórios. E eles mostraram, né, o quadro das pessoas que tinham problema respiratório. Né? Naquilo lá, teve questão de idosos, crianças, né, que apareceram na UBS alguns dias depois, né, até no mesmo dia que teve a queimada. Quando eu falo queimada, é uma coisa bem grande. E também a gente contabilizou o custo que a prefeitura teve para fazer a recuperação daquela área. Né? E aquela queimada, quem provocou, na época, não foi alguém que saiu lá da outra ponta da cidade e foi queimar aquela região. Às vezes o próprio morador. Né? Mas às vezes o morador não tem conhecimento sobre aquilo. Então, o que eu falei, poxa, vamos trabalhar junto com a comunidade, né, para falar da importância, do custo que tem, né, esse problema da queimada. Porque o pessoal começa a colocar queimada, vamos entender um pouco mais Maringá. Maringá é localizado na região trópica
próximo do Trópico de Capricórnio, né? E aí o período de seca, o inverno lá, né, período de seca. E aí, nesse período de seca, né, o pessoal costuma tacar fogo. Tem um terreno baldio ou um terreno da prefeitura ali, o pessoal vê a folhagem seca, taca fogo, né? Tudo bem, né? Cultural, não sei. E aí a gente pegou e começou a trabalhar junto com o pessoal, em igreja, representantes dos bairros, nas escolas, né? Em várias igrejas, né? Que pudesse estar nos ouvindo. Porque o que a gente mostrou? Ó, a queimada, ó, os problemas que isso estava causando e o custo que tinha isso. E também a gente viu que, poxa, não só com relação a isso, mas também o pessoal jogar lixo em terreno baldio. Então o custo, porque, poxa, a gente pegou um final de semana, vamos retirar o lixo de um local. Então você tem que pegar um caminhão, o número de funcionários para trabalhando nisso, e também o transporte. Então, quanto que isso custa para o município? Né? Então, a gente pegou e, poxa, mostrou à população, ó, o dinheiro que a prefeitura poderia estar gastando com outras coisas, está gastando com isso. E em vez de colocar, poxa, como que a gente pode solucionar isso em conjunto com vocês? Em vez de colocar no terreno baldio, a gente coloca uma caçamba, coloca alguma coisa, e até faz a seleção dela. Só que a gente não adianta só falar que a culpa é do poder público. A gente precisa de vocês, né? Então, e que a gente pegou? Além de fazer esse tipo de trabalho, chamamos a comunidade também, já que eles falaram da questão da poluição, da gente limpar um córrego, né? Então, a gente pegou junto com a comunidade, vamos limpar o córrego, e aí, pra você ter uma ideia, né, alguns empresários, vamos dizer assim, donos de bar, restaurante, apoiou isso, que eles nunca tinham visto isso na comunidade. Vamos limpar o rio. Aí eles não acreditavam que aquele lixo que ele jogava ali na rua ia parar no córrego. Eles não tinham ideia. Ele passava, não, já que está indo para a rede fluvial, deve ter alguma limpeza, né? Lá é a Sanepar. A Sanepar deve fazer a limpeza. Eu não imaginava que aquilo poderia ir para o rio, né? Então, olha só, então você envolvia a comunidade. Eu falei, olha só, a gente ficou um dia, né, um sábado, trabalhando aqui, né? Teve a ajuda de vocês. Imagine se fosse só o poder público. Dia 3, 4, a gente está falando de um córrego. O poder público tem que pensar no município como um todo, né? Olha só, então a gente precisa, o poder público precisa de vocês para estar fazendo uma boa administração, né? Então a gente tem que procurar envolver cada vez mais a sociedade. E junto com isso, as universidades também trabalhando em conjunto, né? Eu acho isso muito importante. É uma forma mais participativa. Com certeza. E você destacou várias, né? Vários pontos, mas eu vou pegar dois pontos que você coloca. O primeiro eu poderia chamar assim de qualidade ambiental. Então, quando você tem próximo da tua casa ou do seu comércio um córrego limpo, uma área de vegetação limpa, bem cuidada, você automaticamente tem uma valorização do seu próprio bem, né? Então, o seu bar, ele vai ser melhor valorizado porque tudo que está ao entorno dele está limpo, está preservado. Então, isso agrega um valor natural para o empreendimento, para o bairro. Consequentemente, você pode, com certeza, financeiramente se beneficiar, né? E o segundo é que, quanto mais se investir em educação, isso entende-se também conscientização, como o trabalho que vocês fizeram junto às comunidades, junto às igrejas, junto ao comércio, né? Então, quanto mais você investe nesse tipo de capacitação, de demonstrar para a sociedade, explicar para ela, né, menos você precisa investir na reparação de dados. Então, uma sociedade consciente em relação especificamente
a não jogar o lixo na rua ou a não jogar o lixo nos córregos, né, é porque tem uma educação, foi investido em educação, e isso automaticamente já não requer mais que você fique investindo tanto naquela reparação ou limpeza e relimpeza e relimpeza. Você deu vários exemplos aí da questão do fogo, da questão do lixo, da questão do pó, enfim. Então, eu acho que é importante destacar esses 2 pontos, mas principalmente, né, uma área que nos toca também, né, que é a educação da nossa população. E eles perceberem que quanto mais eles se informarem com ações positivas, mais a própria comunidade onde ele a vive vai se beneficiar, né? Então, eu acho isso daí uma coisa bem relevante aí de tantas outras coisas importantes que você falou. Só para, voltando essa parte aí do meio ambiente, igual você falou da educação, a gente fez um trabalho muito bacana, espero que na prefeitura estão dando continuidade a ela, que foi a preservação do fundo de vale, que a gente chama lá em Maringá, né, que é a área de preservação permanente. Então a gente falou da importância de plantar ali, recuperar as áreas, você não poder construir. Os córregos são pequenos lá em Maringá, são áreas de 30 metros. Então a população entendeu. Só que daí uma das perguntas que a pessoa fez foi, espera lá, eu vou ter que recuperar a área, mas eu pago IPTU sobre aquela área ali, e agora eu tenho que recuperar? E às vezes você conversava com um cidadão, olha só, porque cada um tem uma instrução, né? Eu não esqueço que uma vez uma senhora pegou e falou assim, eu não comprei esse terreno do meio ambiente, eu comprei foi do João, né? Como se no meio ambiente fosse uma pessoa, e ela tratando como se fosse uma pessoa. Eu falei, não, pera lá. Então daí você vai compreendendo, né, e procurando mostrar para ela o que seria o meio ambiente. Só que aí a pessoa vem, pera lá, eu vou ter que pagar sobre o IPTU sobre aquele terreno. Então a gente, não só várias pessoas participaram, inclusive o pessoal da Câmara na época, nas câmaras de vereadores, e aí foi feita uma lei que, no município de Maringá, quem preservava a área de preservação permanente, aquela área não seria mais cobrado o IPTU, né? E ainda, se estivesse em preservação, estava fazendo a etapa de preservação, né, plantando e tal, e a prefeitura ainda doava as mudas, você vai ter um desconto gradativo, chegando até 100% daquela área, né? Então, 100% daquela área você preservou, você não vai pagar o IPTU sobre ela, né? Você preservando a área de preservação. Isso foi muito bacana. E aí o pessoal, poxa, pera lá, eu estou fazendo a minha parte, mas o município, o poder público está fazendo dela, então eu vou contribuir. E aí eu não esqueço, uma vez a gente foi na casa de, não só outros, né, pessoas falando que, olha só, comecei a preservar ali, coloquei as plantas frutíferas primeiro, para ajudar, vai crescer mais rápido, depois plantamos outras. Rapaz, eu ouvi pássaros, e eu lembrei da minha infância. E agora eu posso passar isso pro meu filho. E a pessoa às vezes chegava a chorar, cara, você fica emocionado, isso é muito legal. Né? Canto de pássaro, ele falou, agora eu acordo cedo e vou ali para ver se eu ouço novamente o canto do pássaro e lembro da minha infância. E hoje eu levo meu filho para ver isso. Isso é muito... Não tem dinheiro que paga, cara. Isso é muito legal. E são algumas ações simples, mas que requerem aí uma atuação firme do poder público, porque os gestores é que são capazes de criar leis ou modificar leis ou adaptá-las, né, em prol, aí, no caso específico, em prol do ambiente, né? Então, isso algumas ações necessárias, como um desconto, enfim, em prol do meio ambiente. Isso é parte daquela ação integrada que a gente sempre tenta expor na universidade e mostrando a partir dos conhecimentos teóricos e práticos, né, mas o conhecimento científico, como que a gente pode melhorar. E aí, no prático, o gestor, a partir desse conhecimento ou dessa parceria com
a pesquisadores e tal, pode pensar em estratégias para implementação. Então, bacana mais esse exemplo aí. Danilo, e você tem, né, você, o teu grupo, nosso grupo também, né, porque, como eu disse, eu faço parte agora do NEMA, o NEMA também apoia o canal, isso foi por conta dessa parceria que eu e você fomos construindo aí ao longo desses anos que eu estou na UFBA, mas vocês desenvolvem um ciclo de palestras de geoprocessamento no YouTube também, né? Um canal do YouTube gratuito. Eu queria que você falasse um pouco, ainda temos tempo aí para você falar um pouco sobre esse canal do YouTube. Ah, tá. Legal. Quando começou a pandemia, todo mundo, né, ficou meio desnorteado, e, o que fazer, né? Então, quem está ligado na parte acadêmica, está ligado à administração, acaba fazendo algumas coisas, mas depois, e a academia? Como é que fica? Né, a ciência, o que a gente está aprendendo, as pesquisas, como é que a gente vai divulgar isso? Uma forma de divulgar são através dos artigos. Né? Só que os artigos é um trabalho que já levou um certo tempo ali para você estar podendo publicar. Mas e as experiências que a gente tem? Né? Aí eu vi, tem a GeoSolos, né, que é um canal também do professor Antônio Teixeira Guerra, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E também o professor Saulo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, montar um canal, divulgando as pesquisas, né, um na parte de sólidos e geomorfologia, o outro na parte de geomorfologia e geografia física. Eu falei, poxa, muito bacana isso. Então, eu conversei com alguns professores, por que a gente não monta um? Né? Então, eu falei, vamos fazer a área que eu conheço melhor, né? Que é geoprocessamento. Daí a gente trabalha as suas aplicações. Então, conversei com alguns professores, apoiaram a ideia, e vamos, então, falar sobre geoprocessamento. Qual o título que a gente pode estar falando? A ideia é falar a história do geoprocessamento, né? Aí convidar professores de várias universidades, pesquisadores, as suas aplicações, que podem ser diversas, e também sobre o futuro do geoprocessamento. Porque se a gente está falando de geotecnologias, né, a computação, com esses avanços que está tendo, a gente tem que falar um pouco do futuro, o que a gente pretende lá na frente. E aí surgiu essa ideia. Surgiu pequena e agora já expandiu, já estamos indo aí para o 3º ciclo de palestras, e sendo muito bem aceita aí pela comunidade. Tem a participação de vários pesquisadores. A gente começou só no Brasil e hoje a gente tem convidados aí, a gente fala da língua portuguesa, né, professores de Portugal, e se tudo der certo, a gente vai ter professores aí de Angola, Moçambique, né, e quem sabe, futuramente também, professores aí da língua em espanhol. Né, vamos ver, tomara que dê tudo certo. Tá sendo bacana. Bacana. E a ideia principal do ciclo de palestra é divulgar e mostrar para o pessoal o que pode ser feito com geoprocessamento e sensoriamento remoto. Né? E daí você vai vendo que tem várias áreas de atuação. E a ideia é de mostrar para os nossos alunos, né, tanto de pós-graduação como graduação, o que você pode fazer com essas ferramentas, com essa área do conhecimento. Isso é muito bacana. E para localizar esse ciclo de palestras, como que a gente busca no YouTube? Você pode buscar no YouTube, se digitar YouTube NEMA, ou NEMA YouTube, logo ele já aparece. Porque é a página do NEMA no YouTube, né? É a página do NEMA no YouTube. É o Núcleo de Estudos Hidrogeológicos e Meio Ambiente. Hidrogeológicos e Meio Ambiente, NEMA. Então vai estar a descrição aqui no canal, as informações sobre o professor Danilo Melo também vão estar aqui na descrição do vídeo, incluindo o link para o currículo Lattes, a instituição onde ele atua. Então facilmente com uma busca vocês conseguem localizar o professor Danilo aí pela internet, né? Então eu também gostaria de fazer alguns anúncios. Né? Então, ano que vem, setembro de 2022, nós iremos realizar o 18º Congresso da ABEQUA,
da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, será em Porto Seguro, na Bahia, presencialmente. Então, já estão todos convidados a participar do congresso. Mais informações serão vinculadas tanto no canal Abeco a Consciência, como nas mídias digitais, né, Facebook, Instagram, e no próprio site da associação. Lembrar que a associação tem uma revista científica que aceita receber trabalhos em português, inglês e espanhol. Então, convido a todos a submeter os artigos para apreciação dos pares na revista da Abequa, que também você encontra o link dela no site da associação, abequa.org. Danilo, agradecendo, né, a todos que nos acompanham no canal, não posso deixar, né, um muito obrigado a vocês que sempre estão aqui conosco no canal Abeco Consciência. É muito importante esse incentivo, né, e ver você, ou pelo menos teclar com vocês aí no chat ao vivo, então é muito legal. Danilo, chegando na parte final aí da nossa entrevista, né, eu quero te perguntar, antes disso, desculpa, tem alguma coisa que ficou para trás que você queira complementar? Não, só ia falar para o pessoal, já que você falou da Abeco, igual que eu contei um pouquinho antes ali, da importância dos alunos, não só de graduação, de pós-graduação, estarem participando desses eventos também. Como eu falei, no primeiro ano eu fui participar de uma semana de geografia, que é uma coisa local, e me abriu a mente ou a possibilidade de trabalhar com geoprocessamento. Eu nunca tinha ouvido falar, né? Porque a gente, igual eu falei, a gente entra na universidade, é um mundo, é muita coisa nova. E essas congressos, simpósios, esses eventos científicos, eles sempre abrem muito a nossa mente, né? Além de você estar conhecendo novas pessoas, isso é muito legal, né? Novos trabalhos, novas áreas. Então, eu acho muito importante o pessoal estar participando desses eventos, né, que você vai conhecendo novos horizontes, vai abrindo o leque de possibilidades que você pode estar fazendo, né? Então, acho muito importante o pessoal estar participando e aí, vamos dizer assim, dando like aí no canal, aí, né, parabenizando pelas palestras e tal, isso é muito bacana, né? Parabéns aí pela Abeco a Consciência, isso é muito legal, de estar disseminando aí novos conhecimentos para o pessoal, trazendo pessoal de fora, pesquisadores do Brasil renomados, né? Aí com a presença sempre do Ricardo aí trazendo essas novidades para a gente, isso é muito bacana. E agradecer essa possibilidade de estar podendo falar um pouquinho aí da nossa história. E aqui o canal, ele tem essa objetivo, né? Um dos objetivos é a divulgação científica e esse debate necessário para a sociedade, e engloba também aí pesquisadores dos países de língua portuguesa, né, de toda a lusofonia. Então, nós temos pesquisadores de Cabo Verde, Timor-Leste, Portugal, né, ou algumas ilhas também de Portugal, como, por exemplo, os Açores, e brasileiras de todas as regiões do Brasil, Norte, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Nordeste, e também que estão atuando aí fora do país, brilhantemente, levando aí um pouco da nossa cultura, da nossa ciência, e fazendo essa ponte entre a ciência que não tem fronteiras, né? Então tá. Qual a importância da Abequa para você, Danilo? E da década dos oceanos. Lembrando que o tema do nosso 18º Congresso da Abequa é a década dos oceanos, decretada aí pela ONU. Eu acho super importante. A Abequa é uma, né, essa parte de pesquisa aí, principalmente com a questão dos oceanos, do aquecimento global, eu acho que é muito importante. Tanto vou entrar na parte de sensoramento remoto. Nessa questão das mudanças climáticas, né, o Landsat, que é uma das séries mais antigas de satélites, ele também se adaptou, colocou uma banda para identificar essa questão, né, das mudanças climáticas nos oceanos. Isso é super importante para você ver que é uma coisa global, não é só no Brasil que o
pessoal pensa, mas sim, se a gente está falando de mudanças globais ou dos anos dos oceanos, né, sensoramento remoto está dentro dela também. Então é muito importante. E o pessoal que tem a possibilidade de participar de um evento igual a da Abequa e também se associar à Abequa, eu acho super válido. Né? Você tem que acreditar, as associações estão lá para defender a gente, né? Os nossos interesses na parte científica e também na questão junto com a sociedade, fazendo um link aí com a sociedade. Eu acho super bacana e super importante a sua atuação, não só na pesquisa, como na sociedade também que ela atua. E a década dos oceanos? Então, a década dos oceanos, igual eu falei, é muito, vamos dizer assim, com essas mudanças globais, ela está bem, onde a gente vai ver, né, o reflexo dessas mudanças globais. Igual eu falei, o sensoramento remoto teve o Landsat, o programa mais antigo, ele colocou uma banda, né, no Landsat 8, agora no Landsat 9 também vai continuar essa banda, para estudar essa questão ligada aos oceanos, mudanças climáticas, né, ligado ao oceano. Isso é muito importante, né? Então tem que tomar cuidado aí, né? E o pessoal pensar cada vez mais na preservação desse ambiente, né? Tem as áreas de recreação, tudo, mas quando você vai lá para a praia, ou vai, não deixa de levar seu saquinho, levar o lixo para casa novamente, ou achar um local para depositar ele. Não deixa na praia, né? Porque a gente sabe que aquilo ali vai para algum local no oceano, e aí nós temos um ambiente aí que devemos preservar. E para finalizarmos então, Danilo, deixe uma mensagem. Uma mensagem? Vamos ver, o ano que vem a gente vai voltar, né? Espero que tudo volte, né? Igual a gente vai ter a Abequa, aí vai ter presencial para os alunos, né? Não deixem de viver a universidade, né? Porque foi um período muito bom de vida que eu tive, e quem está na universidade não deixa de viver ela. Tanto na parte de estudo, como na parte de convivência, né? Com seus amigos. Não deixa de festar também, no período que você pode festar, mas não deixa de estudar também. E procure ser, uma coisa que eu aprendi com o meu professor, né, Eupídio Serra, não deixe de ser um geógrafo ou um profissional. Você tem que ser o profissional e aprofundar seus estudos, conhecimentos sobre aquela área que você pretende estar seguindo carreira afora. Porque se você for ver, uma grande parte da sua vida, você vai dedicar a essa profissão. Às vezes, muito mais do que a sua própria família, né? Então, o que você vai fazer aquilo, faça com amor, faça com dedicação, e sempre você vai ter uma boa recompensa no final. Tá certo. Então, ficamos por aqui, seguimos em frente, que a vida não espera. Tchau. Tchau, valeu. Muito obrigado, Ricardo. Novamente, a Abequa, parabéns aí pelo canal.